Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o pai: Eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Meus amados, nós já oramos, já entregamos ao Senhor a nossa vida. Então vamos à pregação do Evangelho. Essa semana eu vi um vídeo que circulava pelas redes sociais que me chamou a atenção. Um homem vestido com vestes rasgadas, sujas, maltrapilho, carente, indicando uma grande possibilidade de ser um homem que vivia nas ruas. Aquele homem segurava um cartaz que com letras grandes e bem legíveis dizia: Eu preciso de um abraço. E pessoas, dezenas de pessoas passavam por ele e nenhum abraço aquele homem recebia. E o vídeo continua e com poucos segundos aparece um jovem bonito, alto, de óculos escuros, aparentando ser um jovem bem vestido, cheiroso, bonito, com a mesma placa: Eu preciso de um abraço. E as pessoas aos borbotões se aproximavam dele e o abraçavam veementemente. E eu fico pensando como nós, muitas vezes, temos agido da mesma forma. Temos vivido um evangelho dos mais bonitos, dos mais cheirosos, dos mais educados, dos mais doutos, e pouco nós temos nos preocupado com aqueles que estão realmente mais necessitados e mais carentes. Aqui, nessa parábola contada por Jesus, nós temos a história de um homem que me lembrou esse do vídeo. Esse homem, Jesus revela o seu nome. O nome dele era Lázaro. É a única parábola das Escrituras cujo nome de um personagem é revelado. É nessa parábola aqui. O nome desse homem era Lázaro. Esta passagem ela é vista por alguns estudiosos como até um fato real e não apenas uma parábola.
Mas, sendo um fato real ou uma parábola, nós temos que lembrar que as parábolas contadas por Jesus, elas tinham um propósito de ensinar princípios verdadeiros do reino de Deus. Esta passagem, portanto, nos leva a pensar, nos leva a refletir sobre uma realidade importantíssima que eu gostaria de chamar a sua atenção. É a realidade da vida após a morte física. E esse texto nos apresenta duas possibilidades eternas: a possibilidade do céu e a possibilidade do inferno. Qual o contexto dessa passagem? Os capítulos 14 e 15 do livro de Lucas nos mostram Jesus contando outras parábolas. Nelas ele fala sobre aquele que se exalta e será humilhado, e sobre aquele que se humilha e será exaltado. Fala também sobre amizades e relacionamentos por interesse. Discorre ainda sobre levarmos a nossa cruz e segui-lo acima de tudo e acima de todos. Nesses dois capítulos nós lemos que todos os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para ouvi-lo, e os fariseus o criticavam porque Jesus não apenas recebia os pecadores, mas também comia com eles, com os publicanos, com os pecadores. Os fariseus não aceitavam isso. Jesus se aproximava dos que estavam mais doentes, daqueles que eram rejeitados, daqueles que eram escarnecidos. Jesus se aproximava deles, comia com eles. Jesus continua falando nesses dois capítulos por meio de parábolas. Ele fala sobre a ovelha perdida, fala sobre a dracma, sobre o filho pródigo que estavam perdidos, mostrando aos que ouviam o verdadeiro valor de cada alma, falando sobre arrependimento verdadeiro e da alegria que existe no céu quando um pecador se arrepende. Depois disso, Jesus fala que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Nós ainda somos informados que os fariseus, que eram avarentos, eles ouviam tudo isto e zombavam de Jesus e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes diz: vós justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é a abominação diante de Deus. Finalmente, ele fala sobre o anúncio do evangelho do reino de Deus, sobre adultério, e depois conta essa parábola do rico e do mendigo Lázaro. Tendo dito essas palavras de forma introdutória, meus amados, eu queria que nós partíssemos para a exposição desse texto. E eu queria a sua cordialidade, a sua gentileza, se assim você se sentir confortável, de manter a sua Bíblia aberta, para que nós possamos ler e entender o que estamos lendo. O meu propósito aqui nessa noite, segundo a graça e a misericórdia de Deus, é fazer você entender essa passagem que nós lemos aqui. O texto nos diz no versículo 19: ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Aqui nos é apresentado o primeiro personagem da nossa parábola. Aqui nós temos um homem rico. O seu nome não é revelado. Como é que esse homem se vestia? Esse homem se vestia de púrpura. Meus amados, a tinta púrpura era extraída de um molusco. Esse molusco era chamado de caracol do mar ou caramujo marinho. Ele custava absurdamente caro.
Para que essa tinta fosse extraída, milhares de caramujos marinhos tinham que ser fervidos para que fosse extraído essa tinta. Era um pano produzido, esse pano produzido era um pano caríssimo. E ele era uma insígnia, era como se fosse uma marca da nobreza. Era uma roupa de extremo luxo. Era uma marca de uma casta que governava, de pessoas altamente financeiramente poderosas. Era uma vestimenta destinada à realeza. Além disso, o texto continua nos dizendo que as roupas internas deste homem eram de linho finíssimo. O linho mais fino produzido na Palestina daquele mundo antigo, no século I, era oriundo de uma cidade chamada Bet-Sean, que ficava ao sul da Galileia. O texto no original em grego, ele descreve a roupa deste homem como uma roupa suntuosa e resplandecente. E diz a palavra do Senhor que esse era o traje desse homem todos os dias. Ele não usava essa roupa em ocasiões especiais. Ele se vestia dessa forma todos os dias. Todos os dias, o texto ainda nos diz que esse homem se regalava esplendidamente. Imagine aí um homem riquíssimo, cercado de servos, empregados, com seus banquetes fartíssimos, com tudo que as riquezas materiais poderiam lhe proporcionar. Esse era o contexto desse homem rico. Na versão Almeida, revista e corrigida, o texto diz assim: vivia todos os dias regalada e esplendidamente. A palavra vivia no grego é a palavra eufraino. É daqui que vem a palavra euforia. Essa palavra traz a ideia de alguém que se alegra num sentido natural. Era alguém que vivia passando bem. Ele vivia em festa, vivia se regalando todos os dias. Imaginemos alguém, imagine-se você, numa festa, num banquete, passando bem, refestelando-se. Essa aqui é a ideia. A palavra, meus irmãos, usada aqui, é a mesma que está lá em Lucas 12, 19, quando o rico insensato diz: e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. É essa mesma palavra. Os versículos 20 e 21 vão nos apresentar o segundo personagem da nossa história. Diz a palavra do Senhor: havia certo mendigo, chamado quem? Lázaro, coberto de chagas, foi fraco, coberto de, que jazia à porta daquele quem, meus irmãos? Daquele homem rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. O que temos aqui nesses versículos 20 e 21? Nós temos o oposto, o contrário. Nós temos um homem pobre, nós temos um mendigo, e ele não era apenas um homem pobre. Eu queria que você tentasse imaginar. Traga a sua mente, por favor. Pense num homem paupérrimo, pobre, sujo. E o seu corpo era coberto de feridas, de úlceras. Imagine essa cena, por favor. E ele ficava à porta do rico, provavelmente no alpendre da casa daquele homem rico.
O nome dele, como eu vos falei, é revelado, é o nome Lázaro. Esse Lázaro é um nome latino que deriva do grego Lázaros, que por sua vez deriva do nome Eleazaros, que é o nome Eleazar, que significa Deus tem socorrido, ou o único Deus ajuda. Esse é o significado do nome Lázaro. Deus tem socorrido, ou o único Deus ajuda. Parecia um nome que não combinava com a vida daquele homem, porque ele era um homem pobre, miserável, doente, enfermo, que não tinha o que comer, que vivia à mercê de migalhas que lhe eram lançadas. Mas o seu nome significa Deus ajuda, o único Deus ajuda, Deus tem socorrido. O texto nos diz, meus amados irmãos, que ele jazia à porta. O que significa jazer? A palavra jazia, aqui nesse contexto, no grego é a palavra beblemai, que significa que ele foi lançado, ele foi levado, alguém o levou, alguém o trouxe e o colocou lá. O que nos leva a pensar numa forte possibilidade de, além daquele homem ser tudo aquilo que nós já mencionamos, aquele homem era um homem paralítico. Ele foi deixado, ele foi jogado, ele foi lançado naquele lugar. Fica aí. E nós podemos talvez até confirmar isso quando nós lemos na versão NVI que diz: fora deixado um mendigo. E outra versão diz: tendo sido posto ali. Esse homem buscava alimentar-se das sobras da mesa do rico. Normalmente aqui na nossa região, meus irmãos, as famílias que têm galinha, que têm cachorro, que têm, né? Muitas famílias não colocam o resto de comida, mas algumas, as mais antigas, as mais tradicionais, colocam ainda osso, o resto da comida. Aquilo que sobra, coloca para os animais comerem, para os porcos, para outros animais domésticos. Era mais ou menos o que acontecia com esse homem. Ele comia as sobras, o que restava, aquilo que provavelmente seria jogado no lixo, era o que Lázaro, um ser humano como eu e como você, comia. O texto ainda nos diz, meus amados irmãos, que aquele homem pobre, ele tinha uma companhia. E essa companhia era uma companhia de cães, de cachorros, que vinham lamber as suas feridas. Provavelmente aqueles cães comiam também, juntamente com Lázaro, aquela comida que lhe era trazida, e também lambiam as feridas, as úlceras daquele homem. Esse era o quadro. Quem está conseguindo imaginar, visualizar esse homem? Levante sua mão, só para eu entender se você está seguindo o meu raciocínio. Você consegue imaginar essa situação? É interessante, meus irmãos, até imaginar a presença de um homem na casa de um homem tão rico. Como é que ele permitia um homem que vivia tão luxuosamente permitir que uma pessoa tão necessitada, com cães ali lambendo suas feridas, vivesse ali à porta dele? Provavelmente, meus irmãos, aquele homem pobre era visto como um nada. Aquele homem rico talvez olhasse para ele com completa indiferença.
Sabe aquela coisa, tanto faz como tanto fez? Ele simplesmente passava de largo e aquele homem talvez não valesse absolutamente nada para aquele homem rico. Era um ser completamente desprezível. E muito provavelmente a indiferença era o que reinava naquele contexto. Eu até posso imaginar, meus irmãos, que aquelas migalhas eram levadas a ele por algum servo, algum trabalhador daquela casa, compassivo, misericordioso, que via a situação de Lázaro e por isso tentava lhe estender a mão. Só que no versículo 22, acontece uma mudança na vida desses dois personagens dessa parábola. Vocês estão comigo? O que é que acontece? Morre o mendigo. E o que é que acontece com o mendigo ao morrer? Ele é levado, leia comigo por favor, veja, se alguém está do seu lado e não está com a escritura na mão, por favor, exerça a gentileza, exerça a cordialidade e mostre para ele, aponte para ele o versículo e deixe ele ler com você. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado por quem? Pelos anjos para o seio de Abraão. O versículo ainda nos diz: morreu também o rico e foi sepultado. É só o que temos no versículo 22. O que acontece? Lázaro, o mendigo, morre e é levado pelos anjos. Para onde? Para o seio de Abraão. A Bíblia não fala sobre o seu sepultamento. Diz apenas que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quem são os anjos? Os anjos, segundo Hebreus 1,14, são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. A palavra ministradores no grego significa servos, servidores públicos do povo, aqueles que consolam, aqueles que socorrem, aqueles que servem. O que é o seio de Abraão? O seio de Abraão é uma referência ao céu, ao paraíso, à bem-aventurança eterna. Aquele homem morreu, mas ele foi levado para o céu, para o paraíso, para a bem-aventurança eterna. Mas o rico também morre. E Jesus, quem está contando essa palavra, essa parábola, é Jesus que está falando essas palavras. Jesus diz que ele foi sepultado. E aí para. Só que no versículo 23 e 24 nós obtemos mais informações. E o versículo 23 começa de forma muito dura, muito pesada. O versículo 23 diz: no inferno. No inferno. O que é que acontece no inferno? Estando em tormentos, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: quem foi que levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro? Quem foi essa pessoa que estava vendo de longe? Foi o homem rico. Então, clamando, disse: quem estava clamando? O homem rico. Diz assim: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Nas parábolas de Jesus, ele usa linguagens, figuras
elementos da natureza, situações do nosso dia a dia, coisas que nós entendemos aqui, coisas que faziam parte da cultura de Israel, para que as pessoas entendessem grandes verdades espirituais. Um exemplo bem simples, um exemplo bem pueril que eu gostaria de dar para os amigos e irmãos que estão aqui. Vamos pegar aqui um provérbio popular: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aqui nós temos água, nós temos pedra, nós temos furar. Mas não está falando de água, nem de pedra, nem de nada. Está falando de insistência, de perseverança. Água mole em pedra dura. Então, é mais ou menos, fazendo uma pequena analogia, Jesus usava as coisas do dia a dia para trazer grandes ensinamentos através das parábolas. Depois vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Estamos nos versículos 23 e 24. Você está comigo? Interessante perceber algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, ambos morrem. E numa ordem completamente inversa, um vai para o céu e o outro vai para o Hades, que é a palavra em grego aqui para inferno. Segundo lugar, o que é que nós percebemos aqui? Que não existe purgatório. Aqui não é apresentado um lugar intermediário. Morreu, um vai para o céu, o outro vai para o inferno. Não é apresentado nenhum lugar intermediário. Ou é o paraíso de glória, ou o inferno de tormento sem fim. Em terceiro lugar, meus irmãos, isso nos ensina que o destino da nossa alma se define aqui e agora, e não após a morte. E quem muda o destino da nossa alma, que trafega velozmente para o inferno, só quem pode mudar essa trajetória nossa é Jesus Cristo de Nazaré, o dono do céu, o Senhor da glória, o Senhor do sábado, o Senhor dessa igreja, o Senhor da sua vida, Jesus de Nazaré. Somente Ele pode mudar essa história, esse curso, esse transcurso. Uma outra coisa que esse texto não mostra, que existe uma reencarnação, não. Morreu, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. A palavra de Deus vai nos dizer em um outro texto, que aos homens está destinado a morrer uma só vez. E aqui, meus amados, vocês vão entender o que eu falei sobre a questão das linguagens figuradas, das parábolas. O Dr. William Hendrickson, comentando esse texto, ele diz que muito do que se diz aqui não pode ser interpretado literalmente. Por quê? Nós estamos lendo aqui, ele levantou os olhos, ele viu ao longe, molhar a ponta do dedo, refrescar a língua. Isso não pode ser visto aqui literalmente. Todavia, não elimina as verdades que aqui são ensinadas. Eles não estão dormindo. Uns estão salvos e outros estão condenados. Acontece uma grande mudança aqui, meus amados. O paupérrimo, o muito pobre Lázaro, agora desfruta de plena saúde, gozo e paz eternos. Enquanto o rico, que vivia nababescamente, desfrutando dos seus prazeres, sofre desesperadamente agora no inferno. Logicamente, meus amados, com o estudo desta e de outras passagens que tratam desse tema, nós somos levados a entender que esse texto não está dizendo para nós que ser pobre é garantia de ir para o céu, e nem ser rico é passaporte para o inferno, de forma nenhuma. O que leva o homem para o céu é a fé em Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador da humanidade. Somente por meio da justificação pela fé em Cristo, que resulta do novo nascimento,
é que podemos chegar ao seio de Abraão. Jesus certa vez disse: eu sou a porta. Ele disse também: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Em outro momento ele diz: eu sou a luz do mundo. Nós precisamos também lembrar que Jesus estava falando também para um grupo de hipócritas fariseus, religiosos falsos, raça de víboras, mercenários, avarentos, que estavam ali ouvindo-o para ridicularizá-lo e zombá-lo. E o texto nos diz que o rico vê Lázaro no céu, mas não diz que Lázaro o vê. Imagine se no céu nós pudéssemos ver o sofrimento daqueles que estão no inferno, parentes, amigos, pessoas queridas. Seria terrível. A palavra de Deus nos ensina que no céu não haverá lágrimas, não haverá sofrimento, não haverá dor nem pranto. Portanto, meus irmãos, Deus enxugará tudo que de ruim nós vivenciamos aqui na terra. Todas essas memórias serão apagadas. E no céu só haverá gozo, alegria, comunhão, exaltação, trabalho, alegria, amor, somente as dádivas advindas de Cristo. Vale a pena destacar, meus amados, que a realidade do inferno, segundo as Escrituras, é uma realidade terrível, inimaginável, mas totalmente bíblica. Não podemos encontrar palavras para definir alguém que eternamente sofrerá os tormentos do inferno. Portanto, esse assunto é muito, muito sério. O texto continua dizendo: então clamando, quem? Clamando o rico, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Vejamos, aquele que era riquíssimo, por inferência, nós podemos entender que aquele homem, ele não cria em Deus, ele não tinha temor ao Senhor, ele não se preocupava com Moisés e com os profetas, que aqui representam as Escrituras, o Velho Testamento. Ele não se preocupava com ninguém. O seu maior desejo era ostentar a sua riqueza. Mas agora em tormento ele chama Abraão de pai. Nós não podemos saber como é que ele sabia que aquele era Abraão, mas ele o chama de pai e pede por misericórdia. E ainda pede que Lázaro, ele também sabe, ele demonstra saber o nome daquele homem. Pede que ele molhe na água a ponta do dedo e refresque a língua. Olha que sofrimento, meus irmãos. Versículos 25 e 26. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Outra vez, meus amados, uma leitura descuidada pode nos fazer pensar que receber bens e dádivas aqui na terra sejam sinônimo de condenação eterna. Óbvio que não. Jó e Abraão eram riquíssimos, mas eram tementes a Deus. E também nós podemos, se fizermos uma leitura equivocada, podemos entender que sofrer aqui na terra nos garante salvação. Logicamente que não.
Há ricos salvos e paupérrimos condenados. Não está ligado a nós, mas está ligado a Cristo. Tudo está ligado ao temor ao Senhor e à fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Outro ponto, meus irmãos, que eu gostaria de destacar aqui nessa passagem, nos versículos 25 e 26, é a fala de Abraão. O que é que Abraão diz? Está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Na verdade, quem poderia imaginar alguém no céu querendo passar para o inferno? Não é esse aqui o ponto principal. O ponto aqui é: torna-se impossível passar daqui para acolá, ou vice-versa. É um caminho sem volta. Não tem uma segunda chance. É muito duro, meus irmãos, mas parece-nos ser esta a ideia central da Bíblia sobre esse assunto. Vamos então para os últimos versículos 27 a 31. Depois nós vamos caminhar para a conclusão e algumas lições de vida aqui. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, a fim de que eles também não venham para cá. Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E Abraão disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, eles também não vão ouvir ninguém, ainda que ressuscite dentre os mortos. Meus amados, é interessante como muitos de nós, escute isso por favor, vive a nossa vida sem se preocupar com Deus. Vive a nossa vida da forma como a gente acha que deve ser vivida. Deus bem longe. Estou com Deus, mas não tem compromisso com Deus. Não conhece Deus, porque quem não conhece a palavra não pode conhecer Deus. Porque é a palavra quem diz quem Deus é. É a palavra quem diz o que Deus quer, qual é o seu plano para a sua vida. É a Bíblia. Mas de repente a tribulação bate à sua porta, o desespero, o sofrimento. E aí as pessoas mudam completamente o seu jeito de pensar. Até aqueles que se declaravam ateus dizem: Senhor, tem misericórdia de mim. Assim somos nós. Ínfimos, pequenos, que muitas vezes nos estribamos na nossa arrogância. Achamos que somos alguma coisa. Nos estribamos no nosso salário, nos nossos títulos, no nosso conhecimento, mas de repente uma situação na nossa vida nos faz perceber que nós não somos absolutamente nada. É uma enfermidade que chega vorazmente e que nos joga no pó, que nos joga no chão e diz: você não é nada. E a gente começa a ver, e uma das principais coisas que acontece, a gente começa a ver que as coisas não valem nada. Meu Deus, eu me preocupei tanto com as coisas, mas agora eu percebo que elas não valem nada. Eu perdi tempo de amar, de estar junto das pessoas que eu amo. Eu perdi tempo colocando no meu coração amargura, tristeza, intrigado de um, intrigado de outro, fazendo confusão aqui, falando mal do outro, com a minha língua denegrindo. Quanto tempo a gente perde na nossa maldade, na nossa pequenez, na nossa ruindade. Mas de repente,
a nossa vida pode mudar completamente. Não espere que a tragédia bata a sua porta para você reconhecer que Deus é Deus. Ao tempo que eu digo isso, eu sei que todos nós que aqui estamos, não temos força para mudar o nosso próprio coração. Isso é uma obra do próprio Deus. E o meu desejo é que Ele toque o seu coração, que Ele toque na sua alma, e lhe faça entender que os seus caminhos, os seus com S maiúsculo, os seus caminhos são mais altos do que os seus caminhos com S minúsculo. Lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e os maus anos, dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Voltemos então para os versículos de 27 a 31. Nesse momento, o que é que acontece? O rico pede que Lázaro, alguém que já estava sem vida material, física, ele pede que esse Lázaro vá até os seus familiares e os evangelize. Quantas e quantas vezes nós fechamos o ouvido para o evangelho? Alguém chega e diz: Jesus te ama, Jesus quer te abençoar, Deus está contigo, Deus pode te ajudar. Eu quero lá saber de Deus, eu quero lá saber de Jesus. Aquele homem era assim, ele vivia assim, mas nesse momento ele diz: diga a Lázaro que vá lá dizer para os meus familiares, para que não aconteça com eles o que está acontecendo comigo aqui. Esse é o ponto. Eles querem que os seus familiares sejam livres da danação, da condenação eterna. Aí Abraão dá uma resposta, dizendo: importa que os teus familiares atentem para as Escrituras. Eles têm Moisés, eles têm a lei. Veja, leia, conheça o Deus de Israel através das Escrituras. Meus irmãos, o conhecimento de Deus, eu vou reiterar o que eu falei, está condicionado ao conhecimento das Escrituras. Só a Escritura nos revela quem Deus é e o seu plano maravilhoso de salvação e redenção. Só que o rico não concorda com esse conselho. E ele insiste que se um espírito for até os seus irmãos, isso será mais impactante e assim eles se arrependerão. E Abraão conclui dizendo: se eles não dão ouvidos às Escrituras, as quais são o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tampouco se deixam persuadir por alguém, ainda que ressuscitasse dos mortos. Algumas coisas importantes aqui, meus irmãos. O texto nos ensina que mortos não podem se comunicar com vivos. Isso é uma grande mentira, uma falácia. Uma outra coisa, é possível que mortos possam ressuscitar, mas isso não é sinônimo de convencimento para alguém se converter. Deixa eu dar um exemplo. Lembra de Lázaro? Um outro Lázaro, amigo de Jesus. Lembra daquele Lázaro de João capítulo 11? Ele morre. 4 dias depois de enterrado, já cheirava mal. Jesus ressuscita a vida de Lázaro. E muitos viram aquele grande milagre. Mas muitos que ali estavam lá, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Vocês querem que eu solte quem? Barrabás ou Jesus? Solte Barrabás e crucifica Jesus.
Muitos daqueles viram o milagre na vida de Lázaro, não este, o outro Lázaro, irmão de Marta e de Maria. Não são milagres físicos, mas é uma obra do Espírito Santo, uma obra que vem do céu na vida do nosso coração. Portanto, nós não devemos nos envaidecer, não devemos nos enaltecer, porque tudo é graça, tudo é misericórdia, tudo é misericórdia de Deus. Se um dia Ele olhou para você, lhe chamou pelo nome e te transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, só te resta agradecer, louvar, bendizer e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero continuar nos teus caminhos. Meus irmãos, eu creio indubitavelmente que é a maior dádiva, o maior presente, a maior alegria que um ser humano pode ter aqui na terra, é desfrutar da graça, da misericórdia, da companhia e do amor do Deus, Criador dos céus e da terra. O Deus que criou os céus medindo a palmos, e que as águas mediu com o punho das suas mãos. Para os irmãos terem uma ideia, os estudiosos falam que nós temos aproximadamente 2 trilhões de galáxias no universo. E às vezes de uma galáxia para outra nós temos uma distância de 32,2 trilhões de quilômetros. Somente o Sol, uma estrela de tamanho médio no universo, tem a massa 333 mil vezes maior do que a massa do nosso planeta. Dentro do Sol caberiam 1,2 bilhões de planetas Terra. Nós temos mais estrelas no universo do que grãos de areia, em todos os mares, todo o planeta Terra. Se você quiser fazer um teste, pegue uma pitada, não é um punho não, pegue uma pitada de areia e joga assim numa mesa e conte quantos grãos tem. O nosso Deus é o Deus que controla as estrelas. A Bíblia diz: Ele fala para o sol e o sol não sai. É Ele que faz com que aquele mar, aquele tão vasto e imenso mar, tenha um limite, ele só vai até aqui. Aquele mundo de água, aquela imensidão de água, poderia inundar e destruir tudo, mas Deus tem um controle, o mar só vem até aqui. As estrelas, Ele sabe cada uma pelo nome. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus do Evangelho, esse é o Deus que está sendo anunciado aqui, com muito respeito para as senhoras e para os senhores. Como temos vivido aqui na terra, meus irmãos. Nós temos nos preocupado com o próximo. Meus irmãos, me dá uma vergonha. Eu olho para mim assim, meu Deus, que crente sou eu, meu Jesus. Dá uma vergonha. Um miserável, um verme. Como é que eu tenho vivido aqui na terra? Qual tem sido o meu nível de preocupação com o outro? Como é que eu tenho gasto os meus recursos financeiros? Você tem se preocupado com o seu destino eterno? Segundo as Escrituras, eu digo isso com muito amor e muito respeito, tudo se resolve aqui, enquanto vida temos.
Não há, segundo as Escrituras, eu digo isso com muito amor, com muito respeito, segundo as Escrituras, não existe reencarnação, não existe segunda chance, não existe purgatório. A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta é a mensagem de Cristo, que morreu na cruz para nos conceder a salvação. Ninguém pode te convencer da verdade, só o Espírito Santo. Somente Cristo é a porta para o céu, somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade e a vida. Algo extremamente duro, difícil de se compreender, mas demasiadamente real, é a realidade do inferno, segundo a santa, gloriosa palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz sobre o inferno? Eu vou ler o que está escrito em Mateus 25, 41, se você quiser acompanhar. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículos de 9 a 11, está escrito o seguinte: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. O capítulo 20 de Apocalipse, versículo 10, está escrito o seguinte: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O mesmo capítulo 20, versículos 14 e 15 dizem: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, 14 e 15. Eu concluo, meus amados irmãos, dizendo para vocês aqui: arrependei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Fiquemos de pé, por gentileza. Vamos orar. Eu queria que você lembrasse, intercedesse por pessoas que precisam de Cristo Jesus. E se você que está aqui nessa noite, talvez distante dos caminhos do Senhor, ou talvez você já ouviu falar de Deus, já ouviu falar da palavra, mas ainda não se sentiu tocado pelo Espírito Santo para dizer a Deus e a Cristo Jesus que o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Se você tiver esse desejo, se você se sente verdadeiramente tocado pelo Espírito Santo para dizer a Cristo Jesus: sim, Senhor, eu quero ser também um servo teu, eu quero a partir de hoje dedicar a minha vida a ti e viver para a glória e louvor do teu nome. Que Jesus possa abençoar a tua vida e a vida de todos que estão aqui, seus familiares. Você, servo de Deus, não desperdice sua vida cristã, não desperdice os talentos que Deus lhe deu.
Utilize-os para a glória do Senhor. Anuncie o Evangelho através da sua vida e através da palavra do Senhor. Não desperdice a sua vida cristã. Seja um instrumento de Deus para esse mundo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós aqui, Senhor, estamos diante de Ti, e a Ti tributamos a honra, a glória e o louvor. Ouvimos uma mensagem difícil, dura, que nos coloca contra a parede, que vai de encontro, Senhor, a tudo aquilo que nós temos ouvido no mundo. Nós não ouvimos nessa noite uma mensagem terapêutica que massageia o nosso ego, não. Nós fomos confrontados duramente pelo poder da Tua palavra. Mas eu quero, Senhor, te pedir humildemente que o Espírito Santo traduza, Senhor, isso em responsabilidade, em desejo de Te conhecer, de se envolver contigo, Senhor, para que juntos nós povoemos o céu, céu que vai além das nossas mentes, nossas míseras mentes humanas não conseguem entender a realidade do céu. Nos ajuda, Senhor, a Te amar, e que esta verdade, a verdade do Evangelho, seja implantada com amor no coração de cada um de nós. Trabalha na vida daqueles que estão aqui e que desejam, que se sentiram tocados pelo Espírito Santo, para confessarem diante dos homens que Jesus Cristo é o Senhor. Abençoe aqueles que nos assistem, abençoe suas famílias e transforme vidas pelo poder do Evangelho, para a glória de Cristo Jesus. Em nome dele te oramos. Amém.